Capítulo 5. O jornalista. Que interessante quando as emoções nobres se repetem. Sempre que isso acontece, temos a impressão de que não é a primeira vez que vivemos esses fatos. Foi isso que me aconteceu quando entrei na sala de aula para ter meu primeiro contato com este novo curso, que pela bondade de Deus e pelos amigos me foi proporcionado. E não foi sem razão, pois a alegria que senti naquele momento permanece em meu peito até hoje. Tenho a certeza de que o contentamento achou por bem fazer morada em meu coração. A perspectiva do poder anunciar aos encarnados pela via mediúnica a bem-aventurança que eu vivia e de que era portadora, me enchia de entusiasmo e ânimo para esse novo estado e treino telepático. Queria aprender para fazer bem e, como acontece quando estou muito feliz, sorria sem parar. Foi nesse estado de satisfação que cumprimentei o professor e alguns alunos que estavam na sala. Nossa classe era pequena, as escrivaninhas estavam em círculo. A paz seja convosco, respondeu o professor Aureliano ao me cumprimentar. Sente-se, Patrícia, escolha um lugar e fique à vontade. Logo iremos iniciar a aula. Sentei e observei tudo. Na parede só havia uma lousa. O que dava um toque especial eram as bonitas janelas redondas. Na sala havia as escrivaninhas e uma enorme estante. Logo chegaram todos os alunos. Conversamos animados e após alguns minutos já nos conhecíamos como se fôssemos amigos de longa data. Todos agradáveis, instruídos e com vontade de aprender. Seus nomes já estavam gravados na minha mente e no coração. A doce Ruth, o Carlos Alberto, o mais velho em aspecto, a ruiva Adelaide, o intelectual Henrique, o mais extrovertido José Luiz, Maria da Penha, a que se tornou como mãe de todos, e Osvaldo, o contador de histórias. O professor Aureliano deu início à aula. Como sabe, Maria Adélia e eu iremos dar este curso tão útil à nossa literatura espírita. Não é tão simples assim intuir ou ditar pela psicografia aos encarnados. Aqueles que fazem sem preparo quase sempre não fazem o melhor que poderiam. O que mais é importante quando se intui na literatura ou se dita pela psicografia? A matéria, sem dúvida. É esta matéria que iremos aprender a fazer. Certamente aqui estou como coordenador. Espero que todos aprendamos juntos. Tanto que quero ser tratado como amigo, sem títulos, só pelo meu nome. Ficarei com as aulas de redação. Maria Adélia dará aulas de literatura. No seu histórico, vamos conhecer como surgiu a ideia de grafar os acontecimentos. Os primeiros escritos, as primeiras histórias imaginárias, a literatura contemporânea e atual, e a espírita, com todo o seu encanto e ensinamento. Muitos temos para aprender neste curso. Nas minhas aulas aprenderemos a fazer uma redação, um artigo ou um livro. Também aprenderão a transmitir esses escritos, porque não se pode ditar qualquer coisa, para isso tem que se ter alguns critérios. Esses escritos têm que estar dentro da doutrina e da codificação de Allan Kardec e trazer ensinamentos bons e cristãos, além de ter-se o cuidado de não fazer revelações que ainda não são permitidas ou anunciar desgraças com datas marcadas e etc. As revelações têm que ser feitas com conhecimento e devem ser reais e otimistas. Há tantas coisas lindas para serem ditas. Todos que são filiados a esta casa e têm que passar seus escritos pela censura. E aqui aprenderemos também a censurar. Daremos especial atenção à parte do intercâmbio ao encarnado. Não é fácil a um cérebro que desconhece captar certos fatos. Assim teremos que escrever para ditar ou inspirar o que o encarnado pode receber. Este curso é longo porque teremos muitas excursões, nas quais faremos uma coleta de histórias com muita ajuda.
e também porque é grande a responsabilidade de todos aqueles que deixam grafados seus pensamentos. Principalmente querem fazer um bem com este evento. Particularmente, nós que iremos pela psicografia, em nome de uma religião, tentar motivar, alertar e recordar os ensinos de Jesus a tantos irmãos. Mas ainda contarão com nossa orientação. Para começar nossa aula de redação, quem de vocês quer contar uma história ou, se for interessante, a da própria existência, para que possamos começar o nosso trabalho? José Luiz levantou a mão. Posso falar de mim? Sim, disse Aureliano. Vamos ouvi-lo. José Luiz sorriu. É magro, alto, cabelos crespos curtinhos, muito simpático. Sua voz é agradável e forte. Começou a falar. Nasci e cresci na grande cidade de São Paulo. Sempre gostei de jornalismo. Quis ser jornalista. Não foi fácil. Meus pais eram separados e minha mãe dava um duro danado para sustentar os 4 filhos. Era o terceiro. No colegial, fiz um curso técnico em contabilidade à noite e passei a trabalhar durante o dia. Trabalhava numa indústria. Meu sonho era conseguir emprego num jornal. Uma colega tinha amigos e uma grande influência no jornal. Tanto pedi e ela acabou me atendendo. Levou-me até lá e me apresentou aos seus amigos, que prometeram me ajudar. Cumpriram o prometido. Acabei empregado. Fiquei felicíssimo, embora o jornal fosse mais longe e ganhasse menos, mas queria estar ali para aprender. Sempre fui ótimo, na escola, em redação. Comecei a escrever artigos, era muito difícil conseguir que publicassem, mas fazia sempre na esperança de ser um bom jornalista um dia. Quando terminei meu curso, passei a me dedicar mais ao meu trabalho e a ter mais tempo para fazer as matérias. Um dia, um dos diretores leu o que escrevi e gostou, e acabou publicando o artigo. Aconselhou-me a ter aulas de redação. Eram pagas e caras. Porém, esse diretor conseguiu que o jornal pagasse a metade do curso. Fiz o curso com entusiasmo. Foi com muita perseverança que me tornei um jornalista. Comecei a fazer críticas ao governo de maneira fútil. Estávamos nos anos 60 e com a ditadura militar. Passei a usar um pseudônimo para fazer esses artigos. Um grupo de idealistas que queria um Brasil melhor me procurou para que fosse assistir às suas reuniões. Fui e gostei. Eram pessoas honestas e idealistas. Esses companheiros não achavam certos os meios que outros grupos empregavam, porém entendiam que eram necessários para tanto chamar atenção como para conseguir dinheiro. Ações como sequestros e roubos. Nosso grupo se ocupava mais em divulgar nossas ideias. Nessas reuniões conheci uma moça, Marita, que tinha uma filhinha. Seu companheiro fora morto num cerco com os militares. Nessa época, já ganhando mais, fui morar sozinho num pequeno apartamento perto do jornal. Tanto escrevia com meu nome verdadeiro artigos não comprometedores, como com o pseudônimo artigos contra a ditadura. Apaixonei-me por Marita. Tornamo-nos amantes, sem porém morar juntos. Passei a participar mais das reuniões, fazer palestras e panfletos. Meus artigos tornaram-se mais violentos. 6 anos se passaram. Deram uma batida no jornal e prenderam muitas pessoas. Umas torturadas deram meu nome verdadeiro. Fui preso. Confessei no interrogatório tudo o que fiz e escrevi. Mas eles queriam mais, os nomes dos companheiros. Como neguei, começou a tortura. Um horror. Na história da humanidade, sempre o ser humano torturou outro ser humano. No início, as lutas eram por alimentos e territórios. Depois vieram as lutas por simples conquistas, nas quais os vencedores tornaram-se vencidos, escravos e os torturavam.
Após, houve as cruzadas, as lutas por religiões, a Inquisição, os escravos na América, as guerras modernas e os campos de concentração. Depois, pela política, por ideal, foram tratados com muita desumanidade. Pessoas que, certas ou erradas, queriam e achavam o melhor para sua pátria. Fui torturado como os outros companheiros, de forma brutal e cruel. Nada falei. Pensava em Marita e na sua filhinha, que amava como se fosse minha. Num sofrimento maior, desencarnei. Saí do corpo de forma violenta, tonto e vendo tudo confuso. Levantei. Vi meu corpo caído no chão, no canto da sala. Vi meus carrascos e meu corpo ser amarrado e sangrando. Escutei os comentários. Morreu a peste? Sujeito duro e idiota. Morreu, disse um outro, escutando meu coração. Coloquem com os outros, iremos enterrá-los nas valas. Vi desamarrarem meu corpo e levarem para outro lado. Confesso que com muitas dores adormeci. Acordei mais confuso ainda. Ei, companheiro, você morreu, acorda. Tentei tanto entender o que ele me dizia como reconhecer o sujeito que me dirigiu a palavra. Será nova forma de tortura? Pensei. Mas não estava amarrado e não conhecia aquele homem. Tentando ser simpático, disse: venha, dê-me sua mão, ajudo você. Morreu. Você simplesmente morreu como eu. Estranho? Que nada, logo você acostuma. Levantei com a ajuda dele, levou-me para uma das celas. Vi com tristeza companheiros mutilados e gemendo. Vamos ficar aqui? Ele me ajudou. Deu-me para beber um líquido que me tirou as dores e me fez curativos. Engraçado, disse. Você me fala que morri, mas continuo machucado? É assim mesmo, você é igual ao seu corpo. Só quando fui estudar é que compreendi que me desligara do corpo e, pela falta de conhecimento, continuei com todas as impressões da matéria, como dores, fome, frio, etc. Passei alguns dias deitado no chão da cela, vendo meus companheiros encarnados sofrendo. O sujeito, Emílio, cuidou de mim como lhe foi possível. Melhorei. Como você já está bem, já é hora de passar a nos ajudar. Levante-se e venha conhecer os outros. Pegou a minha mão, ajudou-me a levantar. Fomos andando e me espantei ao atravessar com ele as grades e sair para o pátio. Como fez isto? Indaguei curioso. Somos agora almas do outro mundo, ou melhor, desencarnados. Temos lá algumas vantagens, como atravessar pela vontade paredes e portas. Vou ensinar você a fazer isso. É fácil, aprende-se e pronto. Volitar, atravessar paredes são atividades fáceis a desencarnados, porém necessita-se aprender. Infelizmente, não são os conhecimentos dos espíritos bons. Todos podem fazer, basta saber e ter principalmente consciência de seu estado de desencarnado. No pátio havia um grupo de desencarnados, alguns homens e mulheres em número menor. Clóvis, você aqui? Abracei comovido um deles. Era meu amigo, companheiro de nossas reuniões. Ele havia desaparecido e não conseguimos saber o que ocorreu com ele. Morri também. Torturado? Não, com um tiro. Fez-se um silêncio de minutos que foi quebrado por um deles. José Luiz, é o seguinte, estamos todos desencarnados e unidos. Aqui estamos tanto para ajudar os companheiros desencarnados doentes, perturbados ou enlouquecidos pelas maldades sofridas, e os amigos encarnados, como também para nos vingarmos de nossos carrascos. Podem passar anos, mas me vingarei. Nem que eu tenha que esperar que esses caras morram, eu me vingarei, disse Clóvis com ódio. Sinceramente, não estava com vontade de me vingar, mas de ajudar os companheiros. Mas não disse nada.
Naquela hora parecia não ter outra escolha. Preferia ajudar outros companheiros desencarnados que estavam perturbados e achavam que estavam ainda vivos no corpo carnal. Para mim, eles estavam enlouquecidos de tantas dores e humilhações. Tentava também ajudar os encarnados. Meses passaram-se e não via resultado. Parecia que a situação piorava. Os carrascos pareciam mais nervosos e maus. Dos companheiros desencarnados, só alguns melhoravam. Os pobres encarnados sofriam muito. Um dia perguntei ao nosso chefe, o Clóvis: Clóvis, será que estamos ajudando mesmo? Será que para isso não é necessário saber? Não sei, José Luiz. Tenho pensado nisto, mas podemos nos contentar planejando nossa vingança. Você não acha que eles colherão o que plantam? Pode ser, mas me vingarei. Vingarei, nem que Jesus me apareça, eu não os perdoo. Não somos bandidos nem marginais e fomos miseravelmente tratados por termos um ideal político, por não pensarmos como eles. Saberei planejar e organizar essa vingança, que não só ficará aos que me cumprem ordens, mas aos que me mandam também. Você disse Jesus, e por acaso já esteve aqui? Ele não, mas alguns que trabalham para ele sim. É só orar que um deles aparece. Pensei muito no que ouvi. Não estava satisfeito ali, lugar triste, vendo sofrimento e sofrendo. Afastei-me do grupo, fui para um canto do pátio e pus-me a orar, as orações decoradas que sabia. Mas depois, a oração saindo do coração, pedi ajuda e chorei. Quer ajuda? Está disposto a perdoar? O Senhor é Jesus? Não, sou um desencarnado como você, mas que tem outra visão de entendimento. Nota do autor. Para ajudar, necessita-se primeiro estar bem, depois saber. Nenhum deles tinha condições para isto. Aos desencarnados ainda que conseguem uma ajuda precária, mas aos encarnados que se atrapalham mais. Mas vingar, obsediar, sim, conseguem principalmente, se esses vibram negativamente igual. Perdoo todo mundo, não quero vingança, quero melhorar. Pegou em minhas mãos e volitamos. Senti um frio na barriga, mas amei voar. Fui levado a um poço de socorro. Achei maravilhoso. Logo estava curado dos meus ferimentos, mas tive que fazer um tratamento psicológico para que pudesse entender os traumas que ficaram em mim pela tortura que sofri e por ter visto tantos companheiros mutilados. Depois, fui encaminhado a uma colônia onde fui entender o plano espiritual e passei a ser útil pelo trabalho. Soube de minha Marita. Ela conseguiu fugir com a filhinha. Estavam bem. Casou-se de novo e tem novos filhos. Quando senti que era capaz de ajudar, pedi para auxiliar meus ex-companheiros. Voltei ao lugar em que estive quando desencarnei. Encontrei tudo mudado. Ali estavam alguns espíritos que não conhecia. Fixando minha mente neles, localizei-os. Receberam-me com alegria. Quando comecei a falar de mim, prestaram atenção no começo e logo se desinteressaram. Por mais que pedisse, implorasse, Clóvis e o grupo, grande nesta época, não me atenderam. Fizeram um núcleo no umbral e faziam um cerco cerrado aos que julgavam culpados. Infelizmente, não consegui convencer nenhum. José Luiz é nosso amigo. Se quiser continuar a sê-lo, não defenda esses miseráveis, disse Clóvis. Não estou defendendo-os, estou querendo o bem de vocês. Nosso bem é condenar os culpados. Fui embora, mas não desisti. Sempre que posso, vou até eles na tentativa de ajudá-los. Aí está a minha história. Gosto muito da literatura, amo jornalismo, faço este curso para depois trabalhar com encarnados. Vou tentar intuí-los na divulgação de artigos bons e bem feitos.
José Luiz quietou-se e foi a vez do professor Aureliano voltar a falar. Sua história é deveras interessante. Que exemplo bonito você nos deu, perdoando e não querendo vingar-se, como também de você tentar, mesmo passando por tanto tempo, ajudar seus companheiros. Se você tivesse lembrado de pedir ajuda do modo como fez ao desencarnar, teria socorrido antes. Será que eles não irão perdoar? Indagou Adelaide. Temos nosso livre-arbítrio, respondeu Aureliano. Sofre muito quem não perdoa. Esperamos que um dia José Luiz possa fazê-los entender, para que possam ser felizes. Agora vamos ao trabalho. Escrevam sobre o que ouviram. Todos escrevemos. Após cada um de nós leu, e Aureliano deu suas opiniões. Não é bom realçar episódios negativos. O seu está muito extenso. Poderia ser maior. Este pedaço não está bom. Assim fica melhor. Vi o tanto que ele era rigoroso e como ensinava bem. Entendi o que vinha a ser a censura da casa. Há episódios que não se pode comentar e que não são bons de serem relatados. Depois de tantas observações, escrevemos de novo. Novamente foi lido. Aureliano chamou atenção para algumas partes, mas elogiou o trabalho. Agora pensem como o médium ou como a pessoa encarnada que irão inspirar irá receber essa história. Acho que o médium, desconhecendo essa parte, não conseguirá captar, disse Ruth. Também acho, disse Aureliano. Assim terá que mudar este parágrafo. Pensei bem no que os encarnados gostariam de ler. É uma história real, emocionante, mas teria que o ser bem para eles. Pensei na tia Vera. Ela iria captar tudo? Escrevi pela terceira vez. Percebi que todos voltaram aos seus escritos, reformulando-os. Assim foram todas as aulas de redação. Era escrita a história, censurada por todos nós como a coordenação do mestre, e após escrita da forma como o médium poderia receber. Um verdadeiro aprendizado. O curso decorria tranquilo. A professora Maria Adélia dava aula de literatura. Começou na parte histórica e acabou na atual. Deu atenção especial à literatura espírita e à espiritualista. Estudamos juntos as obras de Allan Kardec. Muito já tinha visto e lido sobre o codificador da doutrina espírita, mas como foi agradável estudá-la com um grupo inteligente e com uma orientadora de grandes conhecimentos. Maria Adélia falava com tanto amor que a matéria nos fascinava. Ter conhecimentos literários é importante para quem vai ou pretende trabalhar com a literatura. Também nas aulas de Aureliano aprendemos todas as leis da censura da casa e passamos nós mesmos a censurar nossos trabalhos. Aprendi muito bem os 3 itens principais: escrever, o que escrever e para quem escrever. Nestes 2 anos vim muitas vezes à terra. Vinha sozinha, estive com familiares e amigos. Também conheci outras colônias. E muito estive na minha querida colônia São Sebastião. Conheci todas as colônias que se dedicavam à literatura, como a Casa do Escritor, por diversos países da Terra. De fato, são parecidas, só que cada uma tem um toque especial da arquitetura de seu país. Em todas se fala o Esperanto. É o idioma usado para comunicação como visitantes e outros países. São encantadoras essas colônias. Aqui no plano espiritual, muito se tem feito para que as boas obras progridam. A Casa do Escritor é de fato movimentada. Gostava de passar por suas áreas e ver os detalhes de seus quadros, paredes e pisos. Mas, de forma especial, gostava de ficar nos seus pátios. Admirava com muito carinho suas árvores e flores. Suas delicadas flores são de vários formatos e tamanhos, todas clarinhas, predominando as brancas. Passava horas admirando-as.
Que perfeição nos seus contornos! Que maciez! Que beleza! Mas o pátio oferece outro encanto. É um lugar onde todos se reúnem para conversar. Ali vemos encarnados e moradores e visitantes. Como é gostoso reunir-se em círculo e bater aquele papo edificante. São pessoas instruídas e amantes da arte, da literatura. Conheci tantas pessoas interessantes, muitos escritores famosos. Conversadeira, lá estava nas minhas horas de lazer pelos pátios e quase sempre enturmada em alguma roda e conversa vai. Mas havia preocupações também, e como muito pesar que vejo a literatura ruim ganhando mercado. Disse um escritor conhecido dos encarnados, que me pediu para não citar seu nome, e explicou o porquê. Quando encarnado, tinha outras ideias que os familiares encarnados conservam. Não quero que eles se melindrem por haver citado meu nome. Agora estou morto e acabo para eles. Pensando nisto, cito neste livro poucos nomes, de preferência somente o primeiro, porque poderia esquecer o de alguém, o que me parece injusto. Todos os que frequentam esta casa são grandes para mim e maravilhosos. Mas, voltando à conversa, todos infelizmente concordaram com ele. Sabemos que há equipes de irmãos ignorantes que tentam fazer o mal. Esforçam-se mesmo para acabar com a boa literatura e ajudam, incentivam a ruim. A literatura modifica os pensamentos, tanto para o bem como para o mal, disse o simpático senhor Rolando, que encarnado foi um lutador fiel do livro espírita e que continua ativamente ajudando a causa. A literatura edificante tem que ser cativante e interessante para modificar os leitores a lerem cada vez mais. Completou com sabedoria e simplicidade Júlio César, um escritor de talento. Não podemos desanimar nunca, nosso trabalho tem que ser incessante, falou com alegria José. Mas estamos longe do ideal, acrescentou Rolando. Muito se tem que fazer e nossa ajuda é fundamental. Os encarnados necessitam do nosso auxílio, não devemos negligenciar em nosso trabalho. E a conversa ia longe. Que gostoso participar, ouvir conversas tão interessantes. Gostava também de meditar nos bancos confortáveis que estão quase sempre embaixo das árvores floridas. Numa tarde em que meditava, aflorou em minha memória uma das conversas que tive com meu pai. Filha, disse-me ele, não deixe que somente o entusiasmo seja o motivo de seu trabalho. Cultive o amor pelo que faz, pois o entusiasmo é o da mente e o amor é do coração. O que é da mente é passageiro, o amor é eterno. Procure envolver com amor tudo aquilo que fizer com entusiasmo. O cultivo da harmonia e fraternidade é o antídoto de nossos conflitos e até das dores materiais, pois esses provêm dos conflitos psicológicos. E a felicidade verdadeira só existe quando estamos desapegados de qualquer interesse particular. Nossa personalidade tem a impressão de que nesse estado isento de egoísmo perdemos o interesse pela atividade. Isto realmente acontece quando só temos como fim nossa satisfação ou nossos prazeres. Se procurarmos ver, amar e sentir Deus nas suas manifestações, somos inundados por um contentamento puro e de alegria não maculada pelo desejo de satisfação própria. Para mim, isto é a real felicidade. Entre a maioria encarnada, felicidade é sinônimo de poder, seja mental ou material, satisfação, ociosidade e prazer. Todos esses estados são cultivados de futuras dores que não tardarão a florescer. Observando tantos encantos que o Pai criou, como que numa compreensão simultânea, vislumbrei um pouco das dificuldades da vida humana, até o homem se volte para viver como parte integrante do universo. Quando essa integração for realidade constante, o ser humano viverá o oposto de todo esse sofrimento.
Graças a Deus eu estava vivendo o oposto.